Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Espero que vocês tenham tido uma semana abençoada sempre na presença do Senhor. Como todos vocês já sabem, nós estamos neste trimestre quase encerrando, mas ainda não é verdade? As lições bíblicas da CPAD, onde nós falamos, sobre os homens dos quais o mundo não era digno. E hoje nós estamos aqui na lição número 12, a penúltima lição, uma lição muito boa, que nós possamos tirar proveito dela e aprender muito nela. Meus irmãos, hoje nós estaremos falando sobre a reconciliação de Jacó com Esaú. Sobre a reconciliação de Jacó com Esaú. E nós temos muita coisa, meus irmãos, para acrescentar a cada um de vocês nesta aula e a nós também temos muito o que aprendermos, né? Como nós já estudamos bastante a respeito desse assunto, nós conseguiremos sintetizar bem esta nossa aula de hoje. Então acredito que seja uma aula bem curta e bastante agradável para cada um de nós. E lembrando sempre os irmãos que nós colocamos aquilo que a palavra de Deus traz para transformar o ser humano. É desta maneira que nós apresentamos as lições da Escola Bíblica Dominical. E se você prestar bastante atenção, você vai ver que nós tiramos muito aprendizado de cada uma delas. De um modo geral, sim, mas nós aqui buscamos acrescentar mais a parte espiritual no coração de cada um de vocês. Mas vamos lá. Como nós já temos estudado aqui, Jacó, meus irmãos, ele enganou Esaú, o seu irmão. Enganou também o seu pai Isaac, e ameaçado que ele foi ali por Esaú, ele fugiu. Ele fugiu ali, orientado inclusive pela sua mãe, e assim ele ficou 20 anos trabalhando e sendo também enganado ali pelo seu sogro Labão. Nós já aprendemos sobre tudo isso, de onde também praticamente ele fugiu, que ele saiu sorrateiramente durante a noite, porque o seu sogro, por seu desejo mesmo, por ele mesmo, não abriria a mão jamais das bênçãos que ele recebia através de Jacó. Nós vimos também que no caminho de volta, Jacó luta, meus amados, com a personificação teofânica de Deus, ou seja, um anjo, digamos assim, né? Onde ele entende que o seu sucesso e a sua vida depende única e exclusivamente de Deus. Aquela luta trouxe essa transformação para ele, trouxe o reconhecimento dessas coisas. E assim, nós também, meus amados, devemos entender. Nós precisamos trabalhar, nós precisamos lutar pela vida e pelas nossas necessidades humanas. É claro que precisamos, mas sempre vivendo de acordo com a palavra de Deus, estando nele e sendo por ele restaurados diariamente, meus irmãos. É desta forma. E esta conquista, meus irmãos, ela só ocorre quando nós nos entregamos a Deus em espírito e em verdade, como nós sabemos está na sua palavra. Pouca, meus irmãos, pouca, mas muito pouca mesmo, é a possibilidade, nós estamos isentos disso, mas pouca é a possibilidade de nós lutarmos fisicamente com um anjo, como aconteceu ali com Jacó. O nosso revestimento, nós que estamos aqui vivendo este momento, ele deve vir pelo revestimento que teremos calçando a armadura de Deus, ou seja, nos revestindo pela armadura de Deus, conforme nós vemos lá em Efésios 6, do versículo 10 até o versículo 18. E desta forma, meus amados, ou seja, é assim que nós viveremos em nós, em cada um de nós, essa transformação e o fortalecimento que vem pela ação do Espírito Santo nas nossas vidas. Nós precisamos permitir, nós precisamos buscar, nós precisamos aceitar. Nós temos o livre-arbítrio, como dito por Agostinho, mas nós podemos escolher e não podemos esquecer que as nossas decisões é que vão decidir os nossos destinos futuros. Então nós temos esta liberdade, mas nós precisamos pensar nas
consequências, nós precisamos pensar naquilo que nós verdadeiramente buscamos para cada um de nós. É pedindo ao Pai, meus amados irmãos, e buscando no Pai que nós receberemos. Nós vemos isso claramente lá em Lucas 11, no seu versículo 10. Né? Nós vivemos hoje, e eu falo hoje porque é o momento que nós estamos vivendo aqui, para quem nós estamos dando essas aulas, né? Então nós vivemos hoje no momento onde nós vemos muitas pessoas aí adversas, tentando transformar o ser humano através do que? Através de religiões, de várias religiões, diga-se de passagem, através também de sistemas sociais, de sistemas econômicos. É o homem tentando dominar o homem. Nós precisamos entender isso e tirar proveito dessa outra pessoa. Isso fica muito claro. O sentido que nós falamos é isso. E nós, quando falamos isso, nós falamos que eles estão usando, né, inclusive, né, a palavra de Deus. Eles estão ali deturpando a palavra de Deus para poder exercer esse domínio sobre o ser humano. Preste muita atenção sempre, tente sempre perceber qual a real intenção do coração do ser humano que está falando com você, tanto sobre Deus quanto sobre qualquer outra coisa. Preste muita atenção no coração da pessoa que está se relacionando com você, aquilo que ela quer causar, aquilo que ela quer trazer. É desta forma, né? Essas pessoas maldosas, meus irmãos, é lógico, nós temos muito mais pessoas boas, pessoas equilibradas, coerentes, pessoas de Deus verdadeiramente. Mas essas pessoas maldosas, às quais eu me refiro aqui, elas querem tirar da outra pessoa todas as vantagens possíveis. Todas as vantagens possíveis. Quando, na verdade, nós vemos na Escritura Sagrada que o domínio deve ser sobre as coisas deste mundo. Gênesis 1, 28, né? Sobre as coisas desse mundo e não sobre as pessoas deste mundo. Nós temos que conversar, falar, preparar, mas não dominar, não extrair nada dele, né? Nós precisamos entender, meus amados, que quando você vive a palavra de Deus verdadeiramente, você oferece o seu melhor, você oferece o melhor que você tem de Deus dentro de você. Você não vai lá tirar, você não vai lá buscar nada, você serve, você não busca ser servido. É desta maneira. Nós precisamos entender que quando você age de acordo com a palavra de Deus, você ama. E você espera que esse amor cresça naquela pessoa que está recebendo esse amor de você. E também que nós falamos muito sobre isso, mas eu vou ter que repetir aqui para os irmãos que o fruto do Espírito Santo seja despertado no coração do ser humano. O fruto do Espírito Santo que está lá em Gálatas 5, no versículo 22. Nós entendemos isso, mas vamos lá, né? No caso de Esaú ali, ele abriu sim mão do seu direito. Ele abriu sim mão. Mas ele também foi despojado e teve seus direitos usurpados por Jacó. Jacó não foi inocente em momento nenhum. Muitas pessoas aí tentam às vezes inocentar Jacó. Ele não foi inocente em momento nenhum. O texto não menciona, meus amados, mas nós cremos que a atitude amistosa que Jacó teve veio como resposta às orações, as atitudes amistosas que Esaú teve, veio como resposta às orações de Jacó que foram feitas lá em Gênesis 32, 11. Jacó orou por isso, clamou a Deus por isso, e nós temos certeza que a calmaria na vida de Jacó veio através dessas orações. Irmãos, todo este contexto nós já estudamos. Eu estou aqui simplesmente repetindo para os irmãos. E agora nós chegamos ao momento desse encontro entre esses dois irmãos, Jacó e Esaú, e é esse momento que nós estamos entrando agora para estudarmos. O texto sugerido é o de Gênesis 33, de 1 a 10. Se vocês puderem fazer esta leitura, depois eu vou propor uma outra leitura para os irmãos, mas que vai acrescentar muito. Okay? Então o texto sugerido para nós, ele está em Gênesis 33, de 1 a 10. Isso, 33, de 1 a 10.
E Jacó, meus amados, Jacó naquele momento, ele estava ali retornando para Canaã. A sua última lembrança era o ódio, né? Era do ódio e era também da ameaça de morte feita por Esaú. Lá em Gênesis 27, no versículo 41, na noite anterior, nós não podemos esquecer disso. Nós precisamos constar muito isso. Na noite anterior, nesta caminhada que ele já trilhava, Jacó teve um encontro com o anjo, ou com a prefiguração teofânica de Deus. Nós já estudamos também. E ali foram um encontro transformador com Deus, onde o mesmo, ou seja, onde Deus mudou o nome de Jacó para Israel, conforme nós vemos em Gênesis 32, no versículo de 24 a 30. E agora, meus amados, é chegado o momento de se viver, né? De se viver aquele temor daqueles erros passados. Jacó, vendo ali a aproximação do seu irmão Esaú, e além disso, mais 400 homens, ele temeu muito, porque parecia ali, mais era um exército que estava pronto para atacar a ele. Essa proporção, essa dimensão de pessoas trazia essa correlação para ele. E aqui vale lembrar a todos que a fé e a comunhão com Deus, meus amados, não elimina a possibilidade dos problemas. Nós vemos isso claramente em João 16:33. Então nós termos fé, nós estarmos nos relacionando com Deus, nós tendo essa comunhão com Deus, vivendo verdadeiramente como filhos de Deus, não elimina problemas, não elimina situações, tribulações, né? E com isso, ali, só para acrescentar aqui, né, a própria palavra de Deus nos traz, né, que nesse mundo nós teremos tribulações, e que Jesus não pede que nos tire, que o Senhor nos tire desse mundo, mas nos dê forças para resistir a tudo isso, né? Mas vamos lá. Com isso, meus amados, pelo temor, Jacó ele vai e organiza ali a família. Ele organiza ela com responsabilidade, organiza ela com cuidado, mas, meus amados, existe um quê do que aí. Ele demonstra ali, entrega, é claro, demonstra humildade, a dependência de Deus também, mas esse que eu falei para os irmãos significa que ele ainda carrega dentro do seu coração alguma coisa ali humana nesse sentido. Todos nós carregamos, mesmo já convertidos ao Senhor, algumas coisas humanas. A luta é muito árdua, né? E ele carrega no coração certas prioridades. Por quê? Porque ele separa da seguinte maneira: ele coloca as suas servas e os filhos que ele teve com elas em primeiro lugar. Aí depois vem Lia e os seus filhos, né? E depois ele coloca a Raquel e José. Essa vem por último. E isso demonstra claramente que ele mantinha, meus amados, ainda aquelas preferências afetivas do início de toda essa relação, e nós já falamos sobre isso também. Nós vemos também em toda a narrativa estudada essas coisas acontecerem, com Isaac favorecendo Esaú, enquanto Rebeca favorece Jacó, Jacó a Raquel, e mais tarde Jacó favorecerá José, como nós já vimos também, né? Ele favorecerá, dando a José, dando aos filhos de José 2 tribos, dando para ele a porção dobrada. É desta maneira, né? Tudo isso, meus irmãos, nós não podemos esquecer, foi registrado nas Escrituras Sagradas por Moisés. E aí nós temos uma clara especificação de que isso é mostrado, tá? De que isso é mostrado para que nós entendamos, meus amados, que até homens usados por Deus carregam neles imperfeições. E hoje nós vemos pessoas aqui querendo transformar todo mundo em pessoas perfeitas. Não temos condições de fazer isso, meus amados, isso só vem por Deus no momento da nossa restauração eterna. Mas vamos lá, seguindo, né? Jacó, ele passa adiante deles. Ele colocou eles, mas ele se expôs. Ele passou adiante deles e se inclinou em terra ali. Ele se ajoelhou, ele se prostrou por 7 vezes até ele chegar ao seu irmão.
Jacó com certeza havia mudado. Existia, sim, algumas coisas dele, como existe em cada um de nós, mas ele havia mudado. Ele se tornou humilde, se tornou respeitoso, se tornou submisso. E isso, meus irmãos, só vem com uma verdadeira transformação espiritual. Nós vemos isso lá em Mateus 5, no versículo 3, Mateus 5, no versículo 9. São muitos textos, eu não vou ficar lendo, não vou ficar especificando para os irmãos. O que nós precisamos entender é que essa transformação exige que nós estejamos postos aos pés do Senhor. Irmãos, a reconciliação de fato, e aqui eu digo em qualquer sentido, né? Ela vem mesmo, em qualquer sentido, tanto espiritual quanto humano, ela vem mesmo quando nós abandonamos o nosso orgulho próprio, quando nós abandonamos o nosso ego. Nós precisamos sim ter orgulho, nós precisamos ter em nós sim o ego, mas sempre dentro do equilíbrio apresentado pela palavra de Deus. Se nós não tivermos orgulho de nós mesmos, quem somos nós? Só que nós não podemos fazer com que esse orgulho exerça poder e domínio sobre o nosso ser. Aí é a carne falando. E não, nós temos que ter esse orgulho espiritualmente falando. Nós precisamos ter esse ego espiritualmente falando, sabendo e nos reconhecendo como seres humanos capazes, como seres humanos poderosos na presença de Deus, mas como homens, mantendo a nossa humildade, o nosso carinho, o nosso amor, sempre estando em equilíbrio com a palavra de Deus. Nós precisamos entender isso, meus irmãos. Mas vamos lá, voltar agora a Esaú. Irmãos, Esaú, no momento que ele vê o seu irmão ali, ele corre ao encontro dele, ao encontro de Jacó, e abraça. E ao abraçá-lo, ele lança-se ao seu pescoço e o beija. E assim, os dois choram, meus amados. Jacó teve fé, porque a fé, ela não é apenas em momentos favoráveis. Você vê que Jacó ali, mesmo temendo um ataque, ele manteve a fé até o momento que ele viu que Deus agiu, que a graça de Deus transformou o seu irmão. A fé independe, portanto, meus amados, de circunstâncias. Mesmo que você esteja no último momento da sua vida, mantenha a fé. Deus, ele te restaura no último segundo, no último minuto, no último momento. Ele vai agir na sua vida, ele vai te restaurar, meus amados, desde que você o busque, desde que você se entregue, desde que você se arrependa e que você esteja verdadeiramente em comunhão com ele. Jacó, ali, meus amados, ele esperava julgamento, o julgamento, né, que ele achava que ele era merecedor, e de fato era, né? Mas Esaú ali oferece a ele um beijo, oferece ali a ele um abraço. José, ele esperava vingança, e Esaú oferece a ele o perdão. E assim eles choraram, né? E assim venceu ali naquele momento, meus amados, como sempre vence, a graça, após anos, mas muitos anos de separação e de dor. E aí eu entro num assunto aqui que pode ser nosso. Nós podemos estar passando por isso. Quantos de nós, meus amados irmãos, temos passados aterradores? Quantos de nós temos conflitos que nós achamos irreparáveis? Quantas feridas estão abertas no nosso coração? Quantos relacionamentos foram quebrados, meus amados irmãos, e precisam ser tratados? Comunhão, meus amados, é isso que apresenta a Deus. Nós precisamos viver em nós tanto o que nós estamos aprendendo hoje aqui na nossa aula, como também o que diz lá em Romanos 12, 18. Se possível, ele diz: se possível, nós temos que buscar o impossível em Deus. E é desta maneira que nós conseguiremos. Mas se possível, quando depender de vós, quando depender de nós mesmos, não é do nosso irmão, não é aquela pessoa que te atacou, é de você. Quando depender de nós mesmos, nós temos que aprender e entender que nós devemos ter a paz com todos os homens. Romanos 12, 18 deixa isso muito claro. Lembre-se sempre que a humildade e o amor, meus amados,
abrem portas para a reconciliação. Reconciliação. Dê o primeiro passo, meu querido. Dê o primeiro passo. Deus, ele salva as pessoas individualmente. Individualmente, é a sua relação com Deus, é a sua relação com as pessoas, é a sua decisão, não é o que seu inimigo decide, ou o que o seu amigo decide por você, ou o que o outro faz por você, ou o que o pastor possa estar fazendo por você, não, é você, o seu pastor, ele está lá para te ensinar, para cuidar de você, ele é o pastor de ovelhas. Agora, você é que tem que buscar essa reconciliação, essa paz, essa comunhão, inclusive aprendendo com o seu pastor a ter esta relação com Deus. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós aprendemos muito, ela toca o nosso coração, o Espírito Santo transforma o nosso ser, mas nós não podemos esquecer que quanto mais nós nos aprimoramos, quanto mais nós conhecemos, quanto mais nós nos permitimos saber, mais nós reconhecemos e temos aquilo como verdade pura. Senhor, tira as dúvidas do nosso coração. O anjo da igreja está aí para isso, meus amados. Falem com o anjo da igreja. Sabemos que tem pastores aí que sequer pastores são no sentido de humanidade, no sentido de espiritualidade, no sentido de relacionamento. Muitos querem tirar proveito. Mas conheça o seu pastor, saiba quem ele é, viva a vida dele, se relacione com ele, esteja com ele e descubra que ele de fato é o anjo da sua igreja, que você tem que estar ali com ele, vivendo esta comunhão. Não porque ele vai te salvar, mas porque ele vai te colocar no caminho, ele vai te orientar e vai acertar os seus passos de acordo com o que diz a palavra de Deus, meus amados. É desta maneira. É desta maneira. Deus, meus irmãos, ele transforma corações, não tenha dúvida. Nós é que muitas vezes o limitamos. Nós é que o limitamos, eu repito para os irmãos. O perdão, meus amados irmãos, ele produz cura. Lembre-se sempre disso. O abraço de Esaú e Jacó encerrou ali uma dor de décadas. Uma dor de décadas. Permita que Deus faça isso com você também, meu irmão. Nós precisamos aprender e nos permitirmos ser tratados internamente, dentro do nosso coração. Nós precisamos permitir que o nosso coração seja tocado e transformado por Deus. Aí sim nós veremos o Senhor agir para mudar as circunstâncias que estão nos machucando. É desta forma. Entendam isso. Essa aula é maravilhosa. Como eu gostaria que muita gente assistisse. Deus podia me dar esse brinde no meu coração, né? Muitas pessoas para poder serem tocadas e serem transformadas por esse estudo que nós estamos fazendo aqui hoje, né? Entenda que Deus, meus amados, ele restaura primeiro o nosso coração. Primeiro o nosso coração. Primeiro ele vai trabalhar em nós. E aí depois é que ele vai agir nos relacionamentos humanos. É desta forma. Então você tem que se permitir ser tocado por Deus. Lembre-se sempre que a fé, ela é provada nas circunstâncias reais pelas quais nós passamos. Então muitas vezes, poxa, eu tenho fé, eu estou em comunhão com Deus, mas eu não tenho momentos assim de paz. Tem sim, você tem momentos de paz. É que você está em você mesmo buscando situações que trazem um tumulto para essa relação. Você tem que achar em você a paz que vem através de Deus, através do Espírito Santo. As circunstâncias, elas estão aí. Agora, a mágica disso tudo, que eu falo mágica no sentido de transformação, o que vai realmente mexer com a sua emoção, sabe? O que vai realmente mexer com isso é o seu relacionamento com essas coisas. Quando eu falo mágica, eu estou falando do homem lidando com o próprio homem. Permita que o Espírito Santo te ajude, te auxilie, abasteça de informações o seu espírito para que ele possa se unir cada vez mais com o Espírito Santo e permitir a ação do Espírito Santo em sua vida. Deus, meus amados, ele não promete a nenhum de nós ausência de medo, ausência de
situações difíceis, ausência de tribulações. O que ele promete para nós é que em todos estes momentos ele estará conosco. Você precisa entender isso. Em todos estes momentos ele estará com você. Ele não larga da sua mão. É você que muitas vezes, por desleixo ou até por falta de temor, você às vezes larga a mão dele. Que você possa, se estiver distante dele nesse momento, entregar novamente a sua vida ao Senhor, buscar a ele e entender que depende de você. Ele não criou robôs, ele criou seres humanos autônomos e não autômatos, como nós falamos sempre, autônomos. Nós podemos sim decidir, nós dizemos, nós ditamos quem nós queremos ser, as nossas decisões vão decidir aquilo que acontece conosco, né? E já, meus irmãos, já aqui nesta explanação, meus amados, que nós fizemos, nós comentamos sobre o encontro de Jacó e Esaú, não preciso nem lembrar isso para os irmãos. Nós percebemos ali o temor, mas também percebemos ali a iniciativa de Jacó, que agora passou a ser chamado Israel, né? Passou a ser chamado de Israel. Nós percebemos também ali a transformação pela qual ele passou. E isso, meus irmãos, quando eu vou voltar a nós aqui, sabe? Eu vou voltar a nós. Eu acho essa aula muito importante para nós, né? A mudança em nós, ela nos permite, mesmo diante dos temores, a termos a paz, o descanso e a vitória. Eu falei isso mais ou menos ali por alto, né? Mas essa paz, a gente vive a situação, mas a gente entende que a graça de Deus está sobre nós. Então nós podemos descansar no Senhor, porque a solução virá. Nós temos que não deixar de buscá-la. Nós vamos buscá-la, mas o Senhor é que está direcionando todas as coisas. Portanto, nós temos que ter paz e descansar no Senhor. Ali o abraço de Esaú não foi apenas um gesto ali emocional, foi a manifestação da graça de Deus que operou naquela reconciliação humana e vai operar na minha reconciliação humana, na sua também. Esta é a realidade que nós devemos viver hoje. Esta é a nossa realidade. Sem manipulação, sem dissimulação, é uma entrega verdadeira de coração. A palavra de Deus, ela vai até o profundo, até o nosso íntimo. Nós podemos mentir para todo mundo, mas não podemos mentir para nós mesmos e nem mentir para Deus. Não dissimule, não manipule. Seja verdadeiramente o amor que Deus te deu e passe esse amor. Que esse amor seja como águas jorrando através de você para poder purificar esse mundo no qual nós vivemos. Mas assim, meus amados, nos empenhando de todo o coração, de toda a nossa alma, através do agir do Espírito Santo em nossas vidas, e eu falo isso porque no contexto da cultura antiga, era esperado que o irmão ofendido, ou seja, no caso que o Esaú, né, ele exigisse ali reparação por tudo aquilo. Mas nós vemos claramente o agir ali do Espírito Santo, porque houve reconciliação, acolhimento e aceitação. Esaú não queria aceitar todos aqueles presentes, vocês lembram? A leitura é clara. Ele não queria aceitar todos, e eram muitos, meus amados irmãos. Esaú, ele não quis ali aceitar aqueles presentes, ele estava ali de coração, ele estava ali entregue verdadeiramente a essa reconciliação. Né? Então é dessa maneira, né? O acolhimento, a aceitação, ela sendo restaurada no nosso coração, ela traz comunhão, ela traz paz, ela traz o amor. Este abraço, meus amados, revela que Deus claramente ele já havia trabalhado no coração de Esaú, também durante todos aqueles anos que Jacó estava ausente. E a revista menciona, inclusive com muita precisão, eu fiz um estudinho, algumas coisas aqui da revista, e ela menciona com muita precisão Provérbios 18 e 19, né, e mostra assim que o coração machucado é uma... Como eu vou explicar? O coração machucado é uma difícil conquista, é uma coisa quase impossível.
Mas lembre-se sempre que o impossível para o homem, o impossível para nós, meus amados, é perfeitamente possível pelo operar de Deus na nossa vida e na vida da outra pessoa também. E assim, Gênesis 33 é uma clara demonstração da ação da graça de Deus na transformação humana. E é sobre isso que nós estamos falando hoje. Desde o princípio, meus amados, desde o pecado, Deus deseja a restauração. Sabe? E a restauração de relacionamentos rompidos, inclusive com Ele, né? E isso fica muito claro ao vermos que a divisão ela entrou no mundo através do quê? Através do pecado, mas que a obra redentora de Deus apresenta a reconciliação já desde aquele início, desde o início do erro, desde aquele primeiro momento. E a palavra vem e é muito clara em João 17:21, que Deus, onde é expressa assim, para que todos sejam um, para que todos sejamos um. A unidade não é um ideal humano, mas sim um desejo de Deus. Portanto, o perdão é uma verdadeira conquista espiritual. O perdão não é negar a dor e nem sequer o passado. É abrir mão do direito de devolver na mesma moeda. É entregar a Deus para que a sua justiça, que é perfeita, seja feita. Esaú ali, meus amados, ele decidiu não viver prisioneiro da situação vivida. E isso é a vitória sobre todo aquele ressentimento. Amados, se analisarmos Gênesis de 33 a 35, nós perceberemos que a obediência parcial produz sequências dolorosas. E olha que eu aqui fui muito sucinto, eu falei de 33 a 35, que é o que nós estamos estudando. Mas nós podemos falar desde Abraão, desde o início lá de Abraão, nós podemos voltar muito neste texto. Mas vamos lá, ela produz essa obediência parcial, traz muitas dores, muito sofrimento, e assim Deus continuamente ele chama o seu povo para o centro da sua vontade. Lembrei da pregação do pastor Laio, né? Deus ele chama o povo para o centro da sua vontade, que é boa, é perfeita e é agradável. Pastor Laio, estamos aí falando sobre a sua pregação, que foi maravilhosa, marcou muito o nosso coração naquele dia também. E vemos isto claramente também nesta nossa exposição. Após o abraço e a reconciliação, os irmãos, eles se despedem em paz. Esaú, meus amados, ele voltou para Seir em paz, conforme nós vemos lá em Romanos 12, no versículo 18, né? Sendo ordem de Deus para Jacó, agora chamado Israel, para que ele voltasse à terra dos seus pais. Nós vemos isso em Gênesis 31, no versículo 3. Ela diz assim: torna a sua terra, ou a terra dos seus pais, né? E a tua parentela, e eu serei contigo, meus irmãos. Toda a ordem, tanto a ordem como o destino eram bem claros. Mas ao chegar em Canaã, Jacó para ali em Sucote, e depois ele vai até Siquém e para em Siquém. Gênesis 33, 17 e 18 nos fala sobre isso. Ele entra na terra prometida, mas não vai ao lugar determinado por Deus. Vemos assim, claramente, meus irmãos, como nós já falamos, uma obediência parcial. E isso, quando ocorre, é desobediência total para Deus. Ou nós obedecemos, ou nós não obedecemos. É desta forma. Ou é aquilo que a gente costuma falar no mundo aí: se você está em cima do muro, o muro pertence ao maligno. Você tem que ser verdadeiramente de Deus. Ele estava na terra certa, mas não no lugar certo. Como ele poderia então requerer a bênção, irmãos? Como nós poderemos requerer bênçãos do Senhor se nós não estamos no lugar certo?
Ali em Siquém, ele levanta um altar e o chama de Elohe Israel, Gênesis 33, 20. Isso significa Deus, o Deus de Israel. Isso com certeza denota ali, nós percebemos claramente, a vontade de Jacó, agora chamado Israel, de adorar a Deus, meus irmãos. Porém, ali não era o lugar determinado por Deus. E nós devemos lembrar, meus irmãos, que a adoração, lembre-se sempre disso. Eu repito, a adoração, ela não substitui a obediência. E quando eu falo obediência, é obediência a Deus e não a certos pastores. É lógico que obedecer a um pastor verdadeiro é estar obedecendo a Deus, porque ele vai te trazer normatizações e regras de acordo com a palavra de Deus. Então nós temos uma voz que fala conosco aqui, o anjo da igreja, já falei sobre isso, não vou voltar a mencionar. Cuidado com os falsos profetas, falsos ensinadores, mas quem trabalha e quem trata verdadeiramente conforme a palavra de Deus é o seu pastor. Ele é a voz de Deus aqui nesta terra para falar com cada um de vocês. Então lembre-se, né, que a adoração, ela não substitui a obediência. Faço questão de repetir isso para os irmãos. Já falei umas 2, 3, vou falar de novo. A adoração, ela não substitui a obediência. Você pode estar louvando a Deus, você pode estar glorificando a Deus, você pode estar pulando, virando cambalhota, pode estar chorando, pode estar... Só que você está obedecendo a Deus? Você está vivendo esse relacionamento com Deus? Você está apresentando a Deus com os seus atos, pensamentos, palavras, atitudes? Pensem bem a respeito disso, meu amado. Você pode cantar, você pode orar, você pode ofertar, você pode pregar, você pode profetizar e ainda assim, né? Ainda assim, você pode não estar no centro da vontade de Deus. Mateus 7, 21 e 22, ele é muito claro sobre isso, né? Ali Jesus diz assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. É desta forma. Muitos dirão naquele dia, né? Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome nós expulsamos os demônios, e em teu nome nós não fizemos muitas maravilhas? Essa pergunta eu não preciso responder para vocês, porque no começo, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Fica muito claro, meus amados, que mais tarde, voltando agora para Jacó, né, nós precisamos voltar para Jacó, Deus vai chamar ele para Betel. Siquém, meus amados, era marcada por valores diferentes dos de Deus, sabe? Muitas vezes nós falamos, eu não vou me misturar com o mundo. Não, você pode, você não tem que se misturar e aceitar as coisas do mundo. Mas você tem que estar lá para levar o evangelho, ide e pregai a toda criatura, a todos os povos, a todas as nações. É dessa maneira. Siquém, meus irmãos, ela era marcada por valores muito diferentes do que Deus desejava. E assim, a sua família ali, quando ele estava em Siquém, ela ficou exposta a valores diferentes daquilo que Deus apresentava e pedia a cada um deles. E, infelizmente, as coisas não foram muito boas, principalmente, para todos, na verdade, mas principalmente para Diná, conforme diz o texto lá de Gênesis 34, 1. Né? Ali ela saiu para ver as filhas da terra e acabou se envolvendo com a cultura que estava ali ao seu redor. E por fim ela acabou sendo, a palavra correta seria estuprada, né? Seria estuprada por Siquém. Mas vamos lá, né? O que nós precisamos entender aqui, meus irmãos, é que o problema não é conhecer pessoas, mas sim absorver dela valores. E aí você começa a entender erradas certas coisas. Nós precisamos entender que o ambiente onde nós estamos, se nós não estivermos protegidos, ele vai influenciar a nossa vida. O falso amor, né? Ele vai vir e vai influenciar. Então é o ambiente, as influências naturais, o falso amor, tudo isso vem de uma maneira negativa contra todas nós. A dissimulação,
Portanto, nós precisamos estar e viver sempre fortalecidos no Senhor. Nós precisamos ter consciência daquilo que nós verdadeiramente queremos para nós. O mundanismo, ele vai tentar sempre discipular os nossos lares, as nossas famílias, a nossa economia, a nossa ética, a nossa comunhão, né? E acaba que isso ocorreu ali com Diná. Uma verdadeira tragédia que desencadeou ali, de uma maneira geral, uma crise familiar muito grande. Não vou entrar em detalhes, vocês podem ler o texto, mas eu acredito, eu não lembro se eu mencionei durante as aulas, mas não cabe aqui a nós agora falar muito profundamente desse assunto. Então, sem entrar em detalhes aqui com os irmãos, eu já falei que ela foi estuprada por Siquém, fica muito claro que esse Siquém ele foi e desonrou ela. De que maneira, de que forma? E assim Simeão e Levi, lembra que eu falei sobre a violência que eles praticaram lá? E eles perderam ali a fazer parte das tribos? Vamos lá então. Então não vou entrar em detalhes nem nada, mas Simeão e Levi, eles respondem a tudo isso com violência. Eles se utilizaram do momento que eles fingiram, ali aceitar que eles fossem que o povo de Siquém ali fosse circuncidado e passassem a fazer parte da família. Eles usaram aquela debilidade, aquela fraqueza, porque assim, circuncisão naquela época, imagina como eram feitas, perdia-se muito sangue, então eles estavam debilitados. Então eles aproveitaram de tudo aquilo, meus amados, e eles pecaram por vingança, porque eles mataram, eles usaram de violência extrema, e com isso Jacó perdeu ali a influência diante daqueles povos vizinhos. E com todo este contexto que nós acabamos de passar para os irmãos, nós percebemos que nem toda dor, meus amados, ela é consequência de um pecado pessoal. De repente não é o pecado que você cometeu, o erro que você cometeu, que vai trazer esta dor para vocês. Muitas vezes ela vem pela demora na obediência plena ao Senhor. Você não pecou, mas você não está obedecendo. Você não pecou, mas você não está vivendo. Você não pecou, mas você não está tendo comunhão. Então nós hoje vivemos assim, mas eu não pequei, eu não cometi erro, eu não fiz nada de errado. Não, mas você deixou de fazer muitas coisas. A palavra de Deus é muito clara. Aquele que conhece e sabe o bem que deve fazer e não o faz, está pecando, meus amados. Precisa ser mais claro do que isso. A sua omissão, meus amados, a sua omissão. Então, nem toda dor é consequência de um pecado pessoal. Muitas vezes vem da demora a obediência plena ao Senhor. Isso traz reflexos, isso traz consequências. E assim, Deus, mais uma vez, ali intervém. Quando acontece aquilo tudo lá em Siquém, ele intervém e chama Israel agora para Betel. Gênesis 35:1. Porque ali era o local do encontro, da promessa. Ali era o local, meus amados irmãos, do altar original. Irmãos, esta é sempre a base da Escritura Sagrada. Nós precisamos sempre voltar a este primeiro amor, sim. Aquele amor que nós vivíamos antes do pecado lá em Gênesis. E é para isso que nós precisamos voltar à obediência e à comunhão. Vejam que antes dele voltar para Betel, Jacó faz o quê? Ele faz algo extraordinário, meus amados. Ali ele manda que lancem fora os deuses estranhos. Haviam deuses ali, claro, símbolos. Inclusive, Raquel tinha pego o símbolo do seu pai, o deus ali do seu pai. Aquilo naquela época significava ter direito à herança, mas, meus amados, era um deus estranho a eles. Então ele manda retirar todos esses deuses que havia entre o povo ali, Gênesis 35, no versículo 2, inclusive aqueles que estavam na sua casa, com Raquel, como nós falamos, ela havia escondido. Estava em Gênesis, acho que em Gênesis 31:19, meus irmãos, é que fala sobre isso, esse ídolo que ela tinha do seu pai.
E ali, então, nós percebemos, meus amados, que podemos perceber isso para nós também. Não é necessário apenas mudar o lugar, como ocorreu com Jacó. É necessário também purificar o coração. Deuses ali são abandonados, nós precisamos abandonar aquilo que nós endeusamos. Impurezas são removidas, nós precisamos abandonar as impurezas que nós ainda cultuamos aqui, vivemos aqui. É dessa maneira, meus amados, nós precisamos passar a viver, aprender e passar verdadeiramente a palavra de Deus. Vestes devem ser trocadas. E é desta maneira, meus amados, que o altar ele é restaurado. Eu caio em muita coisa que eu falo bastante para os irmãos aqui, mas nós sempre falamos isso. A restauração, ela começa com a santificação no momento. Nós, pecadores que estamos nesse mundo, aceitamos a Jesus. Então, a partir dali, a restauração ela começa com a santificação. Então, é uma santificação continuada, né? Continuada. E para isso é preciso que você estar atento para o chamado de Deus. É você obedecer plenamente a sua palavra. Mas não a palavra, como muitas pessoas vivem aí, a palavra contaminada pela contaminação maligna, vamos dizer assim, foi redundante, mas é isso, né? Que nós sabemos que deturpa, sabe, a palavra de Deus. Alguns deturpam esta palavra. Nós não podemos aceitar assim, meus amados, influências indevidas. Nós precisamos voltar para Betel, que significa o quê? Casa de Deus. E ali nós estamos falando sobre o Deus da casa de Deus. Precisamos aprender mais e assim saber discernir sobre o materialismo. Colocar uma diferença entre uma coisa e outra coisa. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não é assim que nós falamos? Nós precisamos aprender isso também. Saber o que é espiritual e o que é material. Precisamos do material para viver? Precisamos, mas não de uma forma gananciosa. Nós precisamos dele para viver e Deus não vai nos desamparar nunca. Por isso que o nosso espiritual tem que estar muito mais acentuado do que esse materialismo que esse mundo está vivendo, meus amados. Nós precisamos tomar cuidado com entretenimentos usados para nos afastar de Deus. Muitas pessoas estão se afastando de Deus por coisas bestas, por bobagens, meus amados. Nós precisamos tomar cuidado com o orgulho. Nós precisamos tomar cuidado com os pecados ocultos, que eu já falei, pecados que nós não percebemos que estamos cometendo, e inclusive a ausência de ação, quando nós sabemos que devemos praticar o bem e não o praticamos, é pecado. Alerta para todos aí, é pecado. Então, nós precisamos aprender a deixar de priorizar o errado. Nós precisamos passar a viver o amor, que é o fruto do Espírito, e todas as suas vertentes, que nós mencionamos sempre, na maioria das aulas que nós passamos para os irmãos, e não somente aula, mas nas pregações que nós fazemos também. Às vezes, quando eu faço alguma pregação, as pessoas que estão ali dispersas, ou olham o celular, ou estão pensando na morte da bezerra, não entendem o que nós falamos. Eles só entendem quando nós gritamos. Aquele escândalo. E você vai vencer, você. Aí ela quer. Agora, quando nós estamos ensinando e passando verdadeiramente o conhecimento da palavra de Deus, elas estão dispersas, pensando no que aconteceu ontem, anteontem, ou no que vai acontecer no futuro. Meus amados, nós precisamos aprender a voltar para Deus. Deus, ele precisa voltar a ser o centro da sua vida. Ele precisa voltar a ser o centro da sua família. Esta foi e continua a ser hoje a mensagem do Senhor. Uma reconciliação, meus irmãos, completa. Uma reconciliação completa. Tanto com Deus. E você pensou que estaria livre, né? Não. Como também com o seu irmão ou com o seu semelhante. A palavra de Deus, ela é maravilhosa. Ela deixa tudo muito claro para nós. Dá uma lidinha lá em Mateus 22, de 36 a 40. Eu vou falar para os irmãos aqui, não sei se vai ficar igual a leitura, mas
Mateus 22, de 36 a 40, deixa muito claro ali, que se lê assim, né? Eu li bastante, mas se eu falhar em alguma coisa, por favor, depois confiram lá e me corrijam. Mestre, qual o grande mandamento da lei? E Jesus vai e responde: tu amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de toda a tua mente. Não é um pouquinho, não é de uma, não é, é de toda. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo é semelhante a este: tu amarás o teu próximo, meu irmão. Portanto, eu posso falar aqui com concisão: eu te amo. E você tem que entender isso. Você deve amar o teu próximo como se você amasse a você mesmo. É dessa maneira. É sobre esses dois mandamentos que Jesus estabeleceu a suspensão de toda a lei e os profetas, porque quem carrega em si esse verdadeiro amor dentro do seu coração, ele vai cumprir todos os mandamentos e toda a lei que foi posta a cada um de nós, bastando para isso estar em Jesus Cristo e permitir que o Espírito Santo direcione as suas vidas. Não tome decisões por você mesmo. Ore a Deus, jejue, leia a palavra de Deus, vá no culto de doutrina, participe da escola bíblica dominical, aprenda, se aprimore, entenda, veja e conheça a verdade, e a verdade é o nosso Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Que aula, posso dizer assim, né? Que aula maravilhosa nós tivemos, né? Agora, para fechar essa aula aqui com chave de ouro, eu gostaria que os irmãos fizessem uma leitura lá de 1 Coríntios capítulo 13. Isto vai esclarecer muito ao coração de cada um de vocês. Fala do amor sendo o mais importante, purificador e reconciliador da alma humana. Que Deus abençoe a cada um de vocês, que Deus proteja sempre, que vocês tenham uma semana com muita saúde e paz na presença do Senhor.